Oi, pessoal. Meu nome é Mariana, sou advogada e sócia da Carvalho Furtado Advogados. E nós estamos aqui hoje com a Carolina, advogada tributarista lá do escritório, e o Guilherme, também advogado e contador parceiro do escritório do Carvalho Furtado Advogados. E hoje estamos aqui para tratar de um assunto que é o do momento, né? Reforma tributária, como vocês sabem aí, tá quente o assunto, principalmente agora, né, no Senado. Até queria, Guilherme, que você começasse explicando para a gente um pouquinho sobre isso, porque para mim ela já estava até em vigor. Ótimo. Quando que entra em vigor a reforma tributária, né? Vamos lá. Bem, data não temos, a Carol também pode explicar um pouquinho para a gente, mas o grande ponto que a gente tem da reforma hoje é o seguinte, recém-aprovado o texto na Câmara. Agora o próximo passo é a gente aguardar a discussão que teremos no Senado. Gente, isso é muito importante, porque o Senado agora, vamos lembrar, né, a gente vai estar diante da Câmara que representa os interesses dos estados, e isso agora vai colocar à prova, em xeque, tudo aquilo que foi discutido. Então, o que está claro aí é que vários estados já estão discutindo, já estão com algumas ponderações a serem feitas. E vamos lembrar que qualquer alteração no texto, o texto tem que voltar para a Câmara, né, para ser novamente discutido, esses itens, né, que são alterados. Então, qualquer arranjo, qualquer discussão aí que foi colocada, que foi realizada, né, na Câmara, agora sim vai ser, né, colocada à prova para ver se ela permanece, mesmo diante do Senado, que, gente, novamente, a gente está pensando aí, a gente está falando aí de direitos, né, de novas obrigações dos contribuintes, mas isso interfere diretamente na arrecadação dos estados e municípios. Para a gente lembrar, Carol, você quer explicar um pouquinho o que está sendo alterado dos impostos, dos tributos, o antes e depois, sobre alguns impostos e tributos? Até, Carol, é importante porque eu sou advogada civil, empresarial, mexo com inovação, tecnologia, e eu ouvi dizer que a reforma tributária veio para simplificar. E eu estou bem confusa em relação a tudo isso. Se você puder explicar quais são as principais alterações, estamos vendo simplificações mesmo? Como que está acontecendo aí? Só recapitulando um pouco o que foi falado pelo Guilherme na primeira pergunta, eu acho interessante a gente retornar ao que já tramitou de fato, o que está vigente, o que não está, né? Bem, foi aprovada mesmo a emenda constitucional 132 de 2023, que concerne a reforma tributária. E as leis complementares que vão regulamentar, né, as especificidades dessa emenda constitucional, dessa reforma, são o projeto de lei complementar 108 de 2024 e o 68, né, que agora estão indo para as mãos do Senado. Ou seja, agora vão ser discutidos detalhes técnicos referentes à emenda constitucional. Exatamente. E quanto aos tributos, né, que estão sendo instituídos com essa reforma, que vem com essa proposta de simplificação, realmente muitos advogados, contribuintes estão confusos com as mudanças, né, até porque é algo muito específico da área, é quem é tributarista, contador, que está atento e vem para explicar o que vai acontecer agora com essa reforma, né. Inicialmente, eu vou tratar dos tributos federais, primeiro falar no que concerne as contribuições, o PIS, a COFINS, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que vão ser substituídos pelo CBS e pelo Imposto Seletivo. Eu ouvi falar nesses impostos novos, esses nomes, CBS e IBS. São tributos novos, então. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Exatamente. Nossa, isso aí é uma sopa de letras, gente. Essa, né, apertando aí o tradutor aí pra gente evitar justamente essas letras aí que vão ser muito comuns. A gente tem um imposto novo aí também chamado IS. Então começa, né? CBS, IBS, IS, né? Então CBS é Contribuição sobre Bens e Serviços, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e IS, que é o Imposto Seletivo. Não vamos falar aqui dos fundos que estão sendo também criados, né? Isso, as mineradoras aí já estão aí de cabelo em pé, né? Porque algo que vai ser ainda discutido, né? Vamos ver o que os estados vão falar, mas agora que é a hora que o Senado também vai entrar com essa discussão do ponto de vista que os estados vão colocar como um requisito, porque alguns estados vão abrir mão, alguma compensação deverá ocorrer. Bom, mas eu vou ser sincera para vocês que quando o assunto vem reforma tributária na minha mente, a primeira coisa que eu penso é no planejamento sucessório. Muitas pessoas me perguntando: tenho que sair correndo, vou fazer minha holding. Vocês poderiam explicar realmente a reforma vai trazer impactos aí para esse planejamento sucessório, vamos dizer, essa criação de holdings aí que também está na boca do povo? Como que a reforma tributária vai impactar nisso? Ótimo. Deixa eu só dar um passo atrás, claro, Mari, porque eu acho que a gente falou da sopa de letrinhas, a gente esclareceu totalmente o CBS e IBS, né? Então, o CBS vai compreender o PIS/COFINS, e quando a gente falar do IBS, a gente vai estar compreendendo o ICMS e o ISS.
Por que a gente está falando isso, gente? Ambos esses tributos, né? Vou falar tributos que vai compreender, para todo mundo ficar bem claro, né? Impostos e contribuições, a gente tem um gênero, né? Que a gente chama de tributos, que compreende os dois, tá? Isso é importante no que tange a arrecadação, ao destino daquele tributo. Tá? E, novamente, por que isso é importante? Quando a gente falar de CBS e IBS, foi uma opção do legislador criar o que a gente chama de IVA dual. Isso quer dizer que esses dois tributos incidirão sobre os mesmos fatos geradores, incidirão com as mesmas alíquotas e com os mesmos contribuintes, tá? Então isso, o que mudar para um vai mudar para o outro. Então até então a gente não tem nenhuma regra de exceção, né? Nem poderia ter, porque a incidência é dupla, tá? Agora isso traz também um grande desafio. Se a gente está falando de tributos que tem como destino, como arrecadador, entes diferentes, a gente já sabe que isso pode trazer um problema. Pode trazer um problema. Então, a importância de definir esses detalhes técnicos aí por meio dessas leis complementares. Exatamente. Né? E aí, Mariana, entrando para a sua dúvida, né? Hold é uma palavra inglesa, a gente tem que... a gente tenta evitar de vez em quando, mas ela é o que a gente chama de empresas patrimoniais ou empresas de participações. Ela é muito utilizada em planejamentos sucessórios ou patrimoniais, em que famílias ou pessoas buscam algum tipo de proteção, algum tipo de organização dentro de um patrimônio que já se expande, né, por diversos tipos de imóveis, bens. Sim. Isso traz um questionamento grande, de regra geral, que é uma busca muito comum a advogados contadores falando, eu queria me organizar, eu queria saber se eu estou pagando uma carga tributária coerente e eu queria entender se eu poderia economizar utilizando algum tipo de estrutura societária. Essas estruturas, Carol, a gente pode explicar, vão ser amplamente, profundamente impactadas por esta reforma. E isso, gente, pode trazer, a gente já pode falar, irá trazer, se nada, né, ocorrer aí de mudanças no texto no Senado, de impacto direto nessas estruturas e nas escolhas que advogados e contadores que terão que se atualizar sobre estruturas já existentes e sobre novas estruturas. Nossa, então realmente a gente consegue ver uma relação entre essa matéria que acaba sendo direito civil, societário, empresarial com o direito tributário. Sim. E o imposto, eu imagino que deva circular nesse assunto é o ITCD. Né? E a reforma, o ITBI também. E o ITBI, exatamente. E a reforma vai impactar na aplicação desses tributos em específico? Ótima pergunta. Sim, vai impactar. Temos uma mudança drástica acontecendo com o ITCD, que é com relação à nova alíquota progressiva, né? O Senado Federal, ele fixa um limite que ele não é utilizado por todos os estados. Um limite para essa alíquota, né? Que incide. No caso, o excesso, né, da ameação, a torna, né? Ou até sobre os bens que estão sendo transmitidos por ocasião de falecimento. Doação também, né? O ITCD vai aplicar para doações, né? Isso. E no caso, então, essa nova alíquota agora vai ser progressiva e, portanto, por existir estados, né, que não se utilizam dessa alíquota no valor máximo, a gente começa a ter aí uma corrida do contribuinte, né, para regularizar essa situação do ITCD. Lembrando também que essa alíquota progressiva, ela também vai variar conforme o valor, né, sobre o qual vai incidir também o tributo. Então, por exemplo, no estado de Minas Gerais, aqui é 5%. Não é ainda o limite. É o que se recomenda para o contribuinte, nesse caso, uma vez que a gente vai ter uma mudança dessa alíquota, regularizar o quanto antes o pagamento do ITCD. E tem prazos, né, para o pagamento que se abrem com o falecimento da pessoa e também em relação à doação, conta-se do ato, né, da doação, né? Sim, sim. Então, é hora de correr com isso. Mariana, o importante aí, a gente explicar para todo mundo qual que é a diferença que a gente tem que ter em mente. Primeiro que um bom planejamento, ele começa antes de qualquer, não só o falecimento ou qualquer doença, né? Ele tem que começar o quanto antes porque a gente tem que preparar uma estrutura. Tá? Esse uso dessa estrutura é uma estrutura que tem um preço, claro, né? Eu devo criar empresas, eu devo transferir imóveis. Quando a gente fala de transferência de imóveis, de bens, de ações, bens móveis e imóveis, né? A gente está falando de impostos ou, né, contribuições, tributos de forma geral específicos, tá? E que, como a gente falou muito bem, quando a gente fala de morte, a gente pensa em doação, ou a gente pensa, em TCD, ou a gente pensa, quando a gente tem essa criação de empresas, né? A gente fala em TBI, tá? E TCD, esclarecendo, olha como é que já começa aí uma diferença. Em TCD a gente fala de tributo que é voltado, arrecadado pelos estados. O ITBI já é um tributo arrecadado pelos municípios, tá? Então a todo momento a gente vai ter essa dualidade aí e pode ocorrer também tributos envolvendo a União.
Então, agora com essa reforma tributária, né? Quando a gente pensa aí no IBS, no CBS e no IS, a gente tem que pensar que, em alguns casos, pode ocorrer uma dupla incidência. Tá? E essa incidência que a gente está falando bem, Guilherme, uma integralização de imóvel em que eu faço. O que é isso, né? Para traduzir para todo mundo. Imagina que eu estou criando uma empresa patrimonial. O que quer dizer isso? Eu tenho vários imóveis, eu busco por meio desses imóveis, eu transfiro esses imóveis, eu integralizo esses imóveis em uma empresa, e essa integralização hoje, já existe alguns questionamentos, eu não vou entrar aqui em detalhes, que eu acho que não é o escopo dessa nossa conversa, nosso bate-papo nessa nossa conversa, que é algumas questões de base de cálculo, sobre incidência, que hoje já estão gerando muitas dúvidas, tá? Agora, quando a gente coloca a possibilidade dessa incidência de ITBI, né? E também de CBS, IBS, a gente está falando de um momento extraordinário de carga tributária. Tá? A gente está falando entre, hoje atual, até 5%, e ele podendo chegar, tá, com o CBS, IBS, somados a 32%. Tá? Ou seja, de fato, gente, é uma situação que pode inviabilizar ou tornar muito cara qualquer intenção da pessoa em querer organizar, em querer criar essas estruturas. Gente, novamente, com uma intenção justa, com uma intenção de redução de carga tributária ou de organização patrimonial mesmo. Exatamente. Tá? Pois eu sei que as pessoas costumam escolher aonde vão fazer, por exemplo, o inventário, justamente porque os preços são tabelados de cada estado, né? Então, isso, com a reforma tributária, parece que vai ficar limitado, né? Com certeza vai ficar limitado. É a segunda importante mudança que temos que mencionar com relação ao ITCD, porque agora a gente tem um critério espacial, né, que torna o ITCD agora adstrito ao domicílio do falecido ou do doador, né? E, bem, no caso, o contribuinte, ele tem essa opção de escolher o estado, né, para poder fazer o inventário. Atualmente é assim, Atualmente é assim, escolher fazer o inventário onde for mais barato. Essa é até a proposta de você poder se planejar, né? É um direito do contribuinte poder fazer isso. E a gente vê que com a reforma isso está sendo podado. Entendi. E quando os bens estiverem no exterior, também tem alteração, né? Agora serão tributados. Oh, meu Deus. Porque recentemente teve uma decisão, me parece, né, que já resolvia a questão, né, da não tributação. Agora, então, volta atrás? Bem, os estados sempre tentaram, inclusive já tem legislações para tributar a herança no exterior. Né? São Paulo é um exemplo, então a gente já tem discussões sobre essa possibilidade ou não de incidência. Já foi deixado claro que pelo STF que não há a possibilidade de incidência em razão da falta de lei complementar, né, cara? Exatamente. É o tema 825 do STF, né? Depois que não só o estado de São Paulo, mas vários estados pelo Brasil afora começaram a tentar tributar esses bens no exterior, se sucederam, assim, diversas ações diretas de inconstitucionalidade que eventualmente culminaram nesse tema 825 do STF, dizendo que sem legislação específica isso não poderia ocorrer. Só que agora com a reforma, né, especificamente com o artigo 16 da Constituição Federal, que foi modificado pela emenda constitucional 132 da reforma, nós tivemos essa mudança. Vai ter essa possibilidade de tributação desses bens ainda que situados no exterior. Desde que tenha a legislação estadual regulamentando isso. Posterior à lei complementar. Exatamente. O problema é que a gente não quer uma indesejada constitucionalidade superveniente nesse caso. Já foi amplamente discutida e negada a possibilidade. Rechaçada. Exatamente. Então, como que vai ficar? Os estados precisam regulamentar, se quiserem assim instituir, novamente. Senão a gente vai passar por um fenômeno constitucional que é indesejado, que seria uma constitucionalidade superveniente. Ou seja, os estados vão ter que ficar aí atentos, né, à necessidade de uma edição de uma nova lei estadual após, né, essa nova lei complementar estar sendo aprovada. Agora, aproveitando, né, agora é o momento que os estados vão interferir. Porque certeza. O texto chegou na mão dos seus Senado. representantes, podemos dizer assim, do Senado. E esse texto agora que a gente vai verificar se isso vai se manter ou não e em que nível, né, será mantido. Entendi. E em relação também a atos societários, me parece que a reforma tributária, ela considera um ato societário como uma doação. É isso? Vocês conseguem me explicar um pouquinho sobre isso? É porque, na verdade, o que concerne aos atos societários é uma preocupação que nós observamos no artigo 160, que foi colocado, que está posto, né, na verdade, no projeto de lei 108 de 2024, que é uma daquelas leis complementares que vem para regulamentar mesmo a reforma tributária, e que versa sobre a decadência e que especificamente diz que, né, se não houver formalização
do ato em específico, né, da doação, e principalmente se houver uma distribuição desproporcional de dividendos e benefícios. Utilizado, inclusive, como exemplo, né? Ele utiliza disso, olha, se existe uma desproporcionalização desse fornecimento, desse pagamento de dividendos, essa situação, né, poderia ser considerado, estaria dentro dessa que a Carol está comentando, né? É um ponto que é importante a gente deixar claro o seguinte, a gente está diante de uma situação em que a formalização, a falta dessa formalização, ela pode trazer, a gente vai comentar, estou antecipando, a possibilidade de uma, quase como uma não vou saber falar, imprescritibilidade. É como se o Instituto da Decadência, nesse caso, não existisse de fato. Exato. Inclusive, é um entendimento que já estava mais que pacificado no STJ, no quesito de que esse prazo decadencial, para o que não fosse formalizado, ele se iniciaria do momento em que, passado um ano, decorrido um ano após o fato gerador, que a autoridade já poderia ter conhecimento desse fato, então se iniciava o prazo decadencial. Agora mudou. Isso é uma questão de segurança jurídica, é algo muito sério, porque a partir do momento, né, que vai começar a contar, vai se iniciar o prazo decadencial desse ato que não foi formalizado, né, a partir do momento em que a autoridade fiscalizadora, né, bem entender não, que ela tomar conhecimento. Como assim tomar conhecimento? Em que momento? Então, né? Isso para o prazo decadencial. Prazo prescricional também ou não? Não, no que concerne ainda o prazo decadencial que a gente está mencionando. Exato, o decadencial porque está ligado ao direito material, né? Que é o direito que a gente fala, que é esse direito que envolve o próprio direito que a pessoa tem, né, de defender, tá? Diante de... Não é um prazo da prescrição da ação, né? Mas do direito em si. Agora, é importante aí o seguinte, gente. Quando a gente fala disso, a gente tem uma situação, um exemplo muito bom que a gente pensou, que foi a questão de uma transferência de ações, tá? De uma empresa SA, em que isso não é registrado, isso é um mero livro interno da empresa que existe essa transferência, né? Então, essa situação é boa porque a gente fala, bem, se existiu, portanto, uma doação ali, né, e as pessoas ali, elas registraram no livro, né, isso não se tornou público, digamos assim, e isso vem a autoridade fiscal a tomar conhecimento 20 anos depois. A partir daquele momento apenas, né, que começa esse prazo, tá? Gente, a gente está diante de uma situação de muita insegurança jurídica, tá? Que pode trazer aí questionamentos né, nítidos aí pelo contribuinte, porque isso traz muita insegurança mesmo. E mais, como que nós podemos, enquanto contribuintes, fazer para comprovar que não ocorreu, de fato, uma distribuição desproporcional dos dividendos ou dos benefícios, né? Será que vai ser aquela questão da prova diabólica, Guilherme? Exato. Sim. A prova impossível, né? A prova negativa é aquela que você fala, bem, eu vou provar o que não ocorreu, né? Então, a gente tem dúvidas aí sobre mesmo a constitucionalidade desse tipo de cobrança, esse tipo de incidência, esse tipo de artigo, né? Que está bem claro aí que ampliando de forma completamente desproporcional, né, o direito da Fazenda, do fisco, questionar, né, essa incidência desse tributo. Nossa, então eu acho que o momento é agora para fazer o planejamento, antes de que a gente tenha ali surpresas com essa reforma, com esses impactos, né? Me parece também o que vai impactar são aqueles novos impostos, né, que a gente comentou. Se vocês puderem explanar, CBS, IBS. Exato. O que seriam eles, né? Ótimo. Bem, até esclarecendo, quando a gente tem a incidência, né, que isso já está sendo questionado. Imagina que a CBS e o IBS poderão incidir sobre o mesmo fato gerador, ou seja, gente, a mesma operação, digamos assim, que o ITBI. Gente, isso em diversas situações já foi colocado, já foi discutido perante o STF. O ITBI, o que seria? O ITBI é Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, tá? Por que a gente está colocando isso aqui? Imagina que existe hoje a incidência já prevista constitucionalmente. O ITBI, perfeito. Agora, a CBS e o IBS foram, por emenda constitucional, né, instituídos como previsão de incidência, não necessariamente na incidência desse ITBI. Imagina, portanto, que essa incidência se dará por meio de uma lei complementar. Gente, a nosso ver, numa análise ainda perfunctória, a gente tem que entender que isso poderá ser levado, tá, em algum momento pelos contribuintes como uma questão de inconstitucionalidade, tá? Como já ocorreu em outras situações. Tá? Entendi. E eu ia até fazer um parênteses aqui, vocês repetiram várias vezes a lei complementar, lei complementar, lei complementar. No direito tributário, a gente precisa de lei complementar para tudo, né? Só abrindo um parênteses importante. Sim, Carol, você até complementa se eu esqueci de alguma coisa, mas a lei complementar ela é essencial para que às vezes, a gente pode usar a palavra regulamentar, né? Porque eu acho que ela facilita o entendimento. Mas, de fato, o que ela deve trazer, né? Está previsto na Constituição que a lei complementar cabe a ela indicar os contornos
tributários, os contornos jurídicos da incidência dos tributos, tá? Apenas ela pode indicar isso, tá? Então, ou seja, qualquer outra norma que vier posteriormente deve se basear, né? Deve ter os contornos, os limites definidos pela lei complementar. Tamanha a importância dela. Então, a gente pode colocar em juridiquês aqui que a gente tem a hipótese de incidência, ou seja, as operações, sobre quais operações incide aquele tributo, tá? A lei complementar vai falar. Em que circunstâncias não incidem? A lei complementar definirá. Nenhuma outra lei, né? Eu não gosto de falar aqui em hierarquia das leis, né? E sim, no caso, a competência prevista para incidência de certos assuntos, digamos assim, que a lei complementar apenas ela pode trazer. A base de cálculo, a extensão da base de cálculo, ou seja, o que é base de cálculo? Sobre qual valor, sobre que base incidirá a tributação. E por fim... Quem são os contribuintes também. Quem são os contribuintes, muito bem lembrado. Né? Quem são os contribuintes, as alíquotas, né? Então, essas previsões, elas estão todas na lei complementar. Esqueci de alguma coisa? Não, acredito que deu um panorama geral. E sobre os contribuintes, quais seriam, né, esses contribuintes? Qual que é a base de incidência desse... Tô com a minha cola aqui. IBS e CBS, Carol. Bem, especificamente, tem até um debate que pode se desenrolar acerca disso, porque está posto, né, inclusive... nos relatórios das comissões, né, que foram redigidos nas casas legislativas a respeito dessa Lei Complementar 68 de 2024, onde eles dizem, né, que contribuintes do IBS e da CBS serão o fornecedor que realiza operações no desenvolvimento de atividade econômica de modo habitual ou em volume. Ou seja, não posso fazer um Pix por dia, não. Aí que tá. Esse é o ponto aí. Qual que é o volume? O que define o volume? Se eu tenho uma holding, né, tal como estávamos conversando dentro do contexto do planejamento sucessório. Uma holding que contém, então, vamos lá, diversos imóveis. Diversos imóveis, né? Se eu comercializo vendo um imóvel ou 2 imóveis no ano, né? Naquele período, eu já posso me considerar um contribuinte do IBS e do CBS? Isso é volume ou isso é habitualidade? Isso é uma atividade que a gente poderia falar, é uma atividade econômica? Né? O volume caracteriza. E a mesma pergunta, né? Se uma pessoa física, tá? Vamos deixar até de lado a holding agora. Você imagina uma pessoa física que tem diversos imóveis, ela ainda não constituiu a sua holding. Né? Não buscou, né, uma assessoria ou não faz sentido para ela. E ela simplesmente durante 2 anos, os últimos 2 anos, ela vendeu 2 imóveis. Ela tem 10 imóveis também. Isso caracteriza volume? Isso caracteriza atividade econômica. E eu acho que outro ponto preocupante, né? Eles ainda acrescentam que de forma profissional, ainda que a profissão não seja regulamentada. Ou seja, não é uma profissão. Muito Então, esses 2 impostos, eles vão aplicar para pessoa física ou pessoa jurídica, mas tem que ser uma atividade profissional. Ainda que não regulamentada. Ainda que não regulamentada, então, de modo habitual, que não se sabe o que é, e em volume. E que também não se sabe qual o limite desse volume. Exatamente, é o que a gente fala de zona cinzenta. E o que é isso, né, gente? Imagina que a gente pode falar o que é certo que seja, tá? A gente pode falar certo que não é, mas a gente não consegue falar exatamente aquilo, o contorno, né, bem definido do que exatamente é quando a gente está naquela zona que se mistura. O exemplo perfeito é, se a empresa vende um imóvel, né, é uma coisa, se vende 10, a gente tem certeza que ela sai desse limite, né? Então, ou seja, ela está nitidamente dentro do contexto. Então, a gente consegue falar o que é, e em alguns casos a gente não consegue falar se aquilo ali se encaixa, né? Ou seja, juridicamente falando, se subsume à situação, tá? Agora... Mas existem expectativas para uma definição ou não? Bem, é o papel da lei complementar, né? O legislador complementar, ou outras leis, ou decretos, né? Inclusive, poderão trazer isso. Mas aí a gente... foi importante essa pergunta, por quê? Quando a lei complementar, ela traz contornos muito genéricos, e pode ser que ela tenha que trazer mesmo alguns contornos genéricos, porque ela não vai entrar no detalhe, né? Não é o papel dela esse. Claro. É do legislador infraconstitucional ali. A gente tem um problema, porque a norma começa a entrar na situação em que uma norma inferior que trouxer mais detalhes, a gente pode falar que ela está violando esse inciso, né, esse dispositivo. Simplesmente porque esse inciso não trouxe todos os contornos necessários para definição. É interessante, então, portanto, trazer conceitos gerais, genéricos, necessários de vez em quando. Esse conceito de atividade econômica, ele vem há muitos anos, tá? Ele existe há muitos anos, ele vem da teoria comercial, sempre foi utilizado como uma base, né, para algumas votações. Isso vai ser um problema que a gente vai ter que esperar aí, né, cenas dos próximos capítulos. Exatamente. E também ela vai se aplicar, como a gente falou, se é pessoa física e pessoa jurídica, eu também estou incluindo o microempreendedor. Me parece que esse vai ser o grande problema aqui, né? A gente tem algumas situações, né, ou Carol, que individual, né? O MEI, o Simples Nacional, eles poderão optar ou não pelo regime que a gente fala regime regular, tá? Que é o regime que vai entrar ou não, adotar o CBS-BS, tá? Mas
Aí a gente também tem uma certa dúvida, porque a gente, deverá ser muito bem assessorada essa opção. Dentro de um contexto, novamente, de volume, de habitualidade e de atividade econômica, né? Uma empresa que está no Simples ou MEI, nitidamente tem atividade econômica. E esse quesito está satisfeito. E os demais? A gente deve cuidar muito bem para que essas situações não compliquem ainda mais a situação do contribuinte. Tá? Entendi. E como que vai ser feito o pagamento, Carol, desses impulsos? É porque, na verdade, agora a gente tem um mecanismo que é novidade. Esse split payment, né? Split payment. A gente, mais uma vez, importando termos em inglês, né? Mas que, nesse caso, eu acredito que surge até como uma proposta interessante no quesito de que a competência, né, desses impostos, ela é diversa, né, do IBS e do CBS. Então, o split payment, como que ele funcionaria? Na hora da liquidação financeira, da transação de pagamento, né, o contribuinte, ele faz o split, né, para cada um desses entes federativos, exatamente. Eu diria até mais, Carol, desculpa interromper. O split payment, ele tem uma seguinte característica, né? Que é a dúvida. A opção do contribuinte fazer o pagamento já separado, né, para cada ente. Também a situação em que a gente tem existe um sistema que faça esse split, né, essa separação. Isso porque está muito vinculado à questão da não cumulatividade. Tá? Que está previsto aí uma não cumulatividade a princípio plena, que a gente já está vendo que não é bem que isso. Não é bem assim. E a gente já viu, né, essa história antes, infelizmente, né? A Lei Complementar 87 de 1996, que traz o ICMS. Ela trazia um conceito muito bem delineado, contudo, posteriormente veio trazendo exceções, e a gente tem hoje uma situação absurda, né, de tanta complexidade apenas do ICMS. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a não cumulatividade, ela está se esbarrando aí diante dessa situação do split payment, que a previsão de que, desde que a etapa anterior tenha pago o tributo. E aí a gente tem um problema, porque hoje, o pagamento ou não é um problema. Né? Hoje é o que a gente fala de indicação, um exemplo prático. Imagina uma nota fiscal em que existe um destaque que a gente fala de ICMS. O que é isso? O valor do ICMS está na nota fiscal. Está lá, existe um campo que está lá preenchido. Isso basta para que o próximo contribuinte tome esse crédito. Tá? Se ele adquire aquele item, por exemplo, como insumo. Agora, imagina que essa situação com com a reforma tributária, com os novos tributos, irá mudar para uma situação em que eu tenho que confirmar o pagamento desse ICMS destacado. Eu não quero saber mais se ele apenas o destaque basta. Não. A norma está dizendo que eu tenho que confirmar que a etapa anterior, né, ou seja, que o meu fornecedor pagou o imposto. Tá? Isso, gente. E esse método, né, do split payment, ele traz uma resposta à situação em que eu consiga ter essa certeza, porque eu preciso confirmar antes de tomar o crédito. Então, aqui, entrando em detalhes já temos problemas de não cumulatividade, falando que aquilo que é para uso pessoal, né, ou para uso e consumo das empresas, já não poderá tomar crédito. Isso já é muito amplo, né? A gente já viu essa história antes. Hoje, a gente tem na Lei Complementar 87, 96, voltando a ela, por último, e para terminar sobre essa questão da não cumulatividade, a gente tem uma incidência, uma previsão de possibilidade de crédito do ICMS, que nitidamente, foi reiteradamente prorrogada desde 96, tá? Então, hoje, a previsão é para que as empresas possam tomar crédito de ICMS sobre uso e consumo em 2035. Nossa! Ou seja, a gente não vai ver porque a situação a previsão é de que o CBS-BS comece, né, a partir de 2033. 33? Exato. Tá. Completamente a partir de 2033, né? A gente não comentou aqui a transitoriedade, mas vai ter um período, tá? Tá. Vai ter um período de 5 anos a partir de 2027 para o IBS, tá? E para o CBS, a partir de 2027 já começa. Então, 2026, 2027 já vai ter, então, a gente vai ter a convivência. Capítulos. Exatamente. Cuidado, porque a gente viu essa história. Exatamente. Vamos ver, vamos torcer para que isso não ocorra novamente. E vai ter alguma redução de ajuste quando a gente está falando de bens imóveis? Ou a gente está falando de aumentos, assim, ajustes para baixo, para cima? Como que é essa história? Bem, no caso, essa parte da discussão, né, toca as operações envolvendo bens imóveis. Então, é algo que é uma preocupação também para as famílias que estão se planejando, que têm as holdings, né? E esse redutor de ajuste, ele concerne a própria base de cálculo de incidência do IBS e da CBS, né? A CBS? A CBS, que é a contribuição, exatamente. E o IBS. Vamos acostumar. Mas, no caso, então, né,
Aí a gente vai ter esse redutor de ajuste, que ele vai incidir de uma forma diferente para cada momento também dessa transição da reforma. Então, até no dia 31 de dezembro de 2026, a gente tem uma regra de funcionamento para esse redutor de ajuste. Posterior a isso, já se iniciando em 2027, a gente já tem uma outra regra. Então, você percebe que há uma preocupação em contemplar esses imóveis adquiridos, que eles chamam, né, na lei, no projeto aqui, né, de imóveis antigos? Sim. Mas será que isso reduz, de fato, a nossa carga tributária? Eu acho que não, pelo visto, né? A maior preocupação que a gente está vendo aí é o impacto, né, sobre qualquer operação de compra e venda de imóveis. Hoje, claro, a gente não vai envolver aí a importância dos conceitos. A gente não envolve aquilo que a gente fala de não contribuinte, uma pessoa física que tem um imóvel e quer vender. Né? Sobre essa situação, está claro que não vai incidir. Só que a situação que essa empresa já vendeu um imóvel no ano e que está vendendo no segundo. E quando a empresa integralizar? Exatamente, porque o papel aí, a gente não falou nem da locação ainda, tá? A locação, ela vai ter um impacto enorme. E aí, gente, a gente tá falando de locação de todo tipo. Sabe, a gente tá acostumado com uma nova situação com o Airbnb, ele também será tributado. O Airbnb, então, vai aumentar. Vai aumentar. Tá? Então, o impacto... E, gente... Qualquer operação, então, envolvendo bens imóveis, a gente pode considerar que a reforma vai trazer um impacto. Exato, Mari. Então, pensa que... E não é pouco. A gente não está falando de 1%. Estamos falando de prováveis 22% de carga tributária. Nossa Senhora. Tá? Seu imóvel de 1 milhão, separa mais 220 mil. É por isso que a gente não vai ter imóvel de 1 milhão. É um problema enorme, né? Então, a gente... E quando a gente pensa, né, que imóvel, né? A gente pensa na questão social disso, né? A gente tem até na lei algumas questões de fator social, redução social, mas que a gente já percebe também que está fugindo completamente daquilo que a gente está acostumado, que é valores que não são representativos, né? A gente fala em 100 mil reais, ok, mas uma habitação hoje que custa 100 mil reais. Exatamente. Né? De qual habitação que a gente está falando? Né? Tá? Então, isso vai trazer um impacto, temos certeza. Não vamos aqui falar do impacto para essas construtoras. Elas também estão já aí com, né, o cabelo em pé, literalmente, com medo dessa carga tributária nova, né, as incorporadoras, etc. Então, a gente já está vendo um movimento que está ocorrendo. Recentemente, a gente viu isso nas notícias, né? O pessoal realmente está com medo dessa questão. E para quem, novamente, voltando, dando um passo atrás, imagina a situação em que você se organizou, você é uma pessoa que tem vários imóveis, e essa situação em que você tendo vários imóveis, você quer locá-los, essa situação a gente está falando, ocorrerá a incidência de tributos. E um problema, imagina que a maior parte desses imóveis é para residência, ou seja, os seus clientes são pessoas físicas. Eles não tomam crédito exato. de IBS, nem de CBS. Imagine, portanto, que isso vai impactar diretamente no caixa. Os planejamentos tributários que têm imóveis, e esses imóveis são, em sua maior parte, residenciais, a gente está falando de um impacto enorme, que inclusive pode colocar em xeque todo o planejamento realizado pela empresa. Estou preocupada. Exatamente. Então, a gente fala, até brinca, hoje quando a gente vai conversar com alguém que tem interesse, né, e ter essa assessoria de um planejamento patrimonial, sucessório, deixamos claro sobre essa possibilidade em razão da natureza, do tipo de imóvel que a empresa tem, que a pessoa tem, perdão. E da possibilidade, talvez, dessa organização que a gente, nessa criação dessas empresas, estrategicamente não ocorra em algum momento naquilo que a pessoa tiver de imóveis residenciais. Contudo, não está fácil, porque a gente se esbarra numa situação que eu comentei agora. Imagina que você loca mais de 2 imóveis. Você tem uma atividade econômica, você tem habitualidade. Grande volume, que a gente não sabe. O volume até agora é mais do que 1, pelo visto. Exatamente. Portanto, será que você não é contribuinte? Mesmo sendo pessoa física. Então, gente, vamos nos esbarrar. Tem que ter atenção mesmo. Muita atenção. E eu acho que é o momento em que deve buscar assessoria jurídica, tributária, junto, né, a pessoas que vocês se sentem confortáveis, porque isso vai trazer questionamentos. Tá? Não tá fácil e vamos ver como é que vai ficar essas questões, principalmente no que tange sobre a tributação de imóveis aí, que eu acho que, de fato, como a gente novamente vai reiterar, muito impactante. E os impostos também vão ser, de certa forma, impactantes também quando a gente vai falando de reorganizações societárias, por exemplo, fusão, cisão, isso também vai incidir, né? A incidência da CBS e do IBS, ela é muito ampla. Basicamente, ela incide sobre qualquer situação. Tá? A gente está falando de direitos,
A gente está falando, então, a gravar onerosamente direitos em bens. A gente não está falando de TBI. A gente está falando também de CBS, SBS. Né? Então, é muito amplo. Tá? Ele está trazendo, a gente entende, né, o desejo dessa reforma tributária, de ser esclarecidos, mas os contornos estão muito amplos. A gente entende que eles estão buscando, não colocar em xeque, mas estão buscando uma carga tributária justa, entendemos que sim. Contudo, essa carga tributária justa ela pode impactar socialmente quem já paga muito imposto. Né? Então, a gente está falando novamente aí que a pessoa que vai comprar o seu imóvel, de qualquer valor, seja um imóvel de 100 mil, a 1 milhão, a 10 milhões, a pessoa será diretamente impactada. Gente, a economia será impactada. Será que essa carga tributária, né, tem, de fato, será ajustada? Porque existe um mecanismo, né, Carol? Que, bem, existe, vamos ver se aplica, vai ser aplicado que ou não, né? o requisito prévio, que inclusive está previsto na emenda constitucional, que a intenção da carga tributária, da reforma tributária, é que a carga tributária não aumente. A intenção é E aí essa. eu fico pensando nas questões de bitributação. Por exemplo, pode ser que eu esteja, né, sendo bem leiga no assunto. Eu tenho uma operação, por exemplo, uma doação. Se eu faço uma doação habitual e de grande volume, vai aplicar o IBS CBS ou CBS. Mas também tem o imposto de renda, mas no caso de doação, por exemplo, eu tenho uma isenção, né? Em relação à doação. Mas eu não vou estar pagando o ITCD e esses novos impostos? Ou não? Isso não acontece. Pode ser que eu tenha esse tipo de problema? Pode. A questão é a incidência sobre doações, né? A gente tem já uma previsão que doação pura não haverá incidência do IBS e do CBS. Ah, tá. A doação pura. Né? Ou seja, aquela em que não ocorre nenhum tipo de contraprestação. Tá? O que temos aí são situações, novamente, o ITBI. Né? E o ITBI já é um imposto previsto constitucionalmente há muitos anos, desde 1988. E essa superveniência de nova incidência, que a gente entende que provavelmente vai ser questionada. Tá? Entendi. Que a gente está misturando, né? E essa bitributação que a gente sempre fala, tem alguns requisitos, né? Base de cálculo, né? E o fato gerador. Essas duas situações estão muito claras, né? Que podem estar aí se comunicando nesses dois tributos. Entendi. Pois é. E tem mais algum detalhe da reforma tributária que vocês acham legal pontuar aqui? Ou os mais importantes, eu imagino que foram já tratados, né? E haja importância. Eu acredito que sim, Carol. Você quer levantar mais algum ponto? Eu acho que é importante, talvez, levantar novamente aquela questão relativa ao redutor de ajuste, porque quem se antecipar, né, a fazer essa transferência de bem imóvel, fazer essa venda, vai se beneficiar do redutor de ajuste, uma vez que vai poder usufruir na totalidade do redutor de ajuste, né? Isso anteriormente a 31 de dezembro de 2026. Esse redutor de ajuste, explicando, ele é um balizador, um redutor da base de cálculo, ou seja, do tamanho, né, do valor que será, sobre o qual se aplica a alíquota. Tá? Então, esse redutor de ajuste, que o nome por si só já é bem esquisito, né? Porque a gente estava conversando isso recentemente, a gente, bem, poderia ser um redutor de base, né? Por que com redutor de ajuste? Enfim. Redução já não é um ajuste. Já não é um ajuste, Uma reforma que vem para simplificar traz conceitos bem estranhos. Então, quando a gente fala do redutor de ajuste, a gente tem já um questionamento que é o seguinte, basicamente, em algumas situações, os imóveis adquiridos antes de 2027, eles terão um fator de reajuste, né? Que será o valor de referência, que é o valor de mercado naquela época, certo? Exato. Isso inclusive, o texto que foi aprovado, ele traz alguns conceitos de atualização via IPCA, desse fator, desse item, e a gente não encontrou, né, durante o texto. Eu acho que às vezes a intenção é essa, mas que isso não está claro. Tá? Mas esse fator de ajuste, ele vai trazer, portanto, uma redução dessa base, dessa incidência. Agora, por outro lado, a gente tem, após 2027, para a situação, sempre que a gente está falando aqui, a gente está falando de situações em que quem está comprando, quem está vendendo, é um contribuinte do IBS-CBS, tá? Então, essa situação se esbarra em qual situação que a gente analisou? Quem é o contribuinte? Quem é esse tal contribuinte? Tá? Então, quando a gente fala disso, quem compra não poderia estar fazendo essa incidência, e essa incidência, esse fator de ajuste, poderia se aplicar quando é contribuinte, quando não é contribuinte, e basicamente uma coisa muito interessante. Esse fator de ajuste ele será basicamente carimbado no registro do imóvel. Porque uma vez utilizado, ele não pode mais ser utilizado pelo próximo. E tem mais, se você loca esse imóvel, o fator de ajuste vai sendo decotado ao longo do tempo também. Em módicos 320 avos.
Ou seja, a gente está falando de 360, não tá fácil para ninguém mesmo. A gente está falando de 30 anos, apenas isso. Então, a pessoa que utilizar desse fator de ajuste na alocação poderá se beneficiar, na razão de 360 anos. Bem, é o que o legislador encontrou, mas eu acredito que precisa de muita explicação ainda, ou mesmo, né, discussões para que a gente entenda melhor como será realizado. Bem, enfim, da minha parte, a única conclusão que eu tenho a trazer para todos esses pontos que a gente já discutiu, não sei se você vai querer acrescentar, Carol, algum ponto, mas eu estou entendendo que, bem, gente, quem busca um planejamento, que busque o quanto antes, né? Para tentar entender se é o momento. E a gente entende que sim, que é um momento que a gente ainda está entendendo os efeitos, ainda tem uma certa segurança para falar quais são os tributos que irão incidir. Eu não gostaria de dar o recado de quem está buscando imóveis, compre o quanto antes. A gente brincando ontem. Que a minha geração não vai comprar apartamento. Que de fato isso vai trazer um enorme impacto, né, para todo mundo, de 30% de carga tributária, que de fato não traz para ninguém ali nenhum número interessante. Tá? Com certeza. E, Carol, você tem alguma dica aí para a gente poder encerrar o nosso bate-papo? Bem, eu acho que a minha orientação é no mesmo sentido que a do Guilherme. Busquem profissionais de confiança para orientar, né, nesse momento de transição, para tirar as dúvidas de vocês, para que vocês possam se antecipar da melhor forma possível e proteger o patrimônio da família. Com certeza, a hora é agora. Obrigada, então, pessoal, pela contribuição de vocês aqui hoje. Foi um conteúdo muito bom. Vamos ficar atentos aí, né, a essa novidade, essas possíveis alterações que podem vir aí com o texto no Senado, né? E fiquem ligados aí ao podcast da Carvalho Furtado. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigada.